Mari responde hoje sobre o quê? Prontuário psicológico. Muito boa noite a todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindas a mais um Mari Responde, nome dado por uma psicóloga que me segue aqui no Instagram, que eu amei. Vamos falar sobre prontuário psicológico. Boa noite a todo mundo que está entrando. Já vi que tem uma pergunta ali, ó. Vou já chegar na tua pergunta. Hoje eu decidi começar a nossa live para responder uma dúvida muito comum que me chegou na live passada e me chega todo santo dia. Então vamos começar por ela e aí depois eu começo a responder as dúvidas que forem chegando ao vivo aqui para mim. Pode ser assim? Gente, tentei fixar meu comentário, não consegui. Se alguém for entrando e perguntando do que é a live hoje, vocês respondem que a Mari responde sobre prontuário psicológico. Me ajuda? Combinado? Decidi começar a nossa live hoje falando sobre diferença de registro documental e prontuário psicológico, tá? Não se preocupem, é bem comum as pessoas se confundirem com essas diferenças. As próprias fiscais do Conselho de Psicologia acabam também se confundindo. Então é comum, tá? A resolução é feita por pessoas, as orientações são dadas por pessoas. Então vamos conversar um pouquinho, se não ficar claro, me falem. Que é bem importante a gente saber dessas diferenças de conceitos básicos para a gente de fato conseguir saber o que é que nós somos obrigadas a fazer, o que é que nós não somos obrigadas a fazer, tá? Então o que é que tem regulamentado na regulamentação do Conselho Federal de Psicologia? Resolução número 1 de 2009. Essa é a resolução do federal que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. Beleza? O que isso quer dizer? Toda e qualquer psicóloga que presta serviço de psicologia, independente da área de atuação, independente da abordagem teórica, é obrigada pela regulamentação do federal a fazer um registro documental do trabalho que ela faz. Ok? Para atendimento em saúde, além da regulamentação do Conselho Federal, existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é um órgão que inclusive é acima aí do nosso federal, tá? E eles regulamentam o direito de todo usuário de serviços de saúde de terem acesso e de terem o seu próprio prontuário em saúde. Então, a partir dessa regulamentação do Ministério da Saúde, o Conselho Federal veio e legislou, publicou uma resolução para regulamentar a nossa prática dentro da psicologia, ok? Que é essa que fala do registro documental e prontuário psicológico. Então, vejam bem, o prontuário psicológico, ele é um tipo de registro documental, beleza? Qual é a principal diferença de prontuário psicológico e registro documental? Que eu falo que são a mesma coisa, porque é um tipo de registro documental, mas que são coisas diferentes. Mas qual é a principal diferença? O que é que vai distinguir um do outro? É o acesso de quem tem direito a esses registros. Prontuário psicológico na nossa área da saúde, incluindo a área clínica, psicoterapia, supervisão, que é a principal área do pessoal que me acompanha, nós obrigatoriamente precisamos fazer o registro do serviço em saúde em formato de prontuário psicológico. Marina, por quê? Porque a pessoa que é atendida, o usuário do serviço de saúde, tem direito previsto em regulamentação de solicitar o acesso ao prontuário psicológico. Então, tudo que a gente registrar no prontuário psicológico, a pessoa atendida, quando for uma pessoa adulta, ou no caso do atendimento de crianças e adolescentes, os pais ou os responsáveis legais também têm esse direito. Eles vão poder pedir o acesso ao prontuário psicológico e a todas as informações que estiverem no prontuário, e também vão poder pedir uma cópia desse documento, tá? Então, é previsto em regulamentação que os usuários de saúde têm direito de terem esse prontuário em saúde. Quem trabalha com a psicologia, nós psicólogas fazemos o prontuário psicológico. Tá bom? Quem é que tem que fazer registro? Marina, eu trabalho com clínica, eu tenho que fazer registro documental e prontuário psicológico? Não.
Se você trabalha com clínica, você é obrigada a fazer o registro em formato de prontuário psicológico, apenas, que é o que a pessoa atendida vai ter direito de acesso, tá bom? Mas o que é que eu falo? É possível a gente fazer os dois registros, isso vai depender muito da prática da psicóloga. Na época em que eu trabalhava em consultório e atualmente trabalhando com a supervisão, eu consigo fazer todos os meus registros no formato do prontuário. Eu não faço dois registros, eu faço apenas prontuário psicológico, tá? Quem não trabalha na área da saúde, trabalha, por exemplo, como psicólogo escolar, trabalha como, por exemplo, psicólogo organizacional, não necessariamente fazendo atendimento em saúde. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande a nossa categoria pensar na psicologia fora do contexto de saúde, mas é possível, a gente como psicólogo, a gente pode trabalhar em milhões de áreas, mas se não for na área da saúde, a gente faz o registro documental, beleza? Então, por exemplo, se eu vou fazer, sei lá, eu sou psicóloga escolar e vou fazer um trabalho de capacitação com a equipe técnica daquela escola. Vou fazer um trabalho a partir do meu conhecimento de psicologia, com os professores, com a equipe da direção, enfim, identifiquei um problema naquela escola e eu vou fazer um trabalho a partir da psicologia com essa galera. Eu não vou fazer prontuário psicológico, por exemplo, tá? É só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer um registro documental, beleza? Registro documental e prontuário são registros formalizados do nosso trabalho. Então, diante de um questionamento, por exemplo, do conselho, da justiça, de quem quer que seja, são esses documentos que nós podemos lançar a mão para justificar, para mostrar o trabalho que foi feito, tá? Então, anotação pessoal, transcrição de sessão, não são documentos formais do nosso trabalho, beleza? Então, por exemplo, se a gente tiver a nossa conduta questionada dentro do conselho, eu não vou poder usar anotação pessoal e transcrição de sessão para falar, olha, conselho, o que eu fiz foi isso aqui. Não, o que é que a gente vai utilizar? É documento formal, prontuário psicológico, registro documental, beleza? Isso é levado em consideração, tá? Então, é o documento que tem que ter essa estrutura mínima que eu apresentei na live passada, que aparece na resolução do federal. Então, o formato do registro documental e do prontuário psicológico, gente, é exatamente o mesmo. O que é que vai diferenciar? Quem tem direito regulamentado de ter acesso a ele, beleza? Por exemplo, eu trabalho com consultoria de outras psicólogas. Tem psicóloga que chega para mim e fala, Marina, eu quero aprender a elaborar documentos psicológicos, mas eu não tenho um caso específico. Eu quero saber de modo geral das modalidades de documentos que é possível, que eu preciso emitir na minha prática clínica, por exemplo. Então, a gente não vai estudar um caso específico que a psicóloga atenda, que pediu para ela um documento, vão ser orientações gerais. Então, eu faço essa consultoria, eu ensino tudo que a psicóloga precisa saber para elaboração de documentos psicológicos. Nesse trabalho de consultoria, eu não sou obrigada a fazer prontuário psicológico, porque não era da saúde, não necessariamente é um exercício de psicologia, porque eu não estou fazendo nenhuma técnica, nenhuma prática da psicologia, estou dando uma aula para ela de como que ela vai fazer aqueles documentos. Mas eu, Marina, como o meu trabalho é todo a partir da psicologia, eu me posiciono como psicóloga, eu sempre faço registro dos meus trabalhos. Então, das minhas consultorias, que não são supervisões clínicas, eu faço um registro documental. Do meu trabalho de supervisão clínica, eu faço o registro no formato de prontuário. Como que a gente vai saber o que é cada um? É o que eu falo para vocês. Nós psicólogas temos que primeiro saber muito bem o que a gente está fazendo. Então, as pessoas que me procuram, elas não têm obrigação de saber o que é uma consultoria minha e o que é um serviço de supervisão. Quem tem obrigação de ter isso muito bem claro sou eu. Eu que tenho que saber o que é a minha consultoria, o que é a minha supervisão. Mesma coisa vocês. Se vocês atendem, por exemplo, na clínica e oferece atendimento em psicoterapia tradicional, atendimento em psicoterapia breve, orientação vocacional, vocês são obrigadas a saber o que é cada modalidade de atendimento e o que vocês precisam fazer para trabalhar com cada modalidade de atendimento dessas. Beleza?
Deu para entender, gente, a principal diferença? Principal diferença, registro documental e prontuário, é quem vai ter acesso ao documento. Na área da saúde, o usuário do serviço de saúde tem direito de acesso a esse registro. Por isso que a gente chama esse registro de prontuário psicológico. Tá bom? Vou voltar meus comentários aqui para começar a acompanhar as perguntas de vocês. Para grupos terapêuticos, é preciso fazer prontuário psicológico? Sim. Tem alguns cuidados em relação ao tipo de público que a gente atende, tá? Isso, inclusive, você vai encontrar lá na resolução do federal, essa que eu falei, a 1 de 2009. Para atendimento em grupo, o que é que nós temos previsto na regulamentação do federal? Para atendimento não eventual de grupo, nós precisamos fazer o prontuário psicológico do grupo, do funcionamento do grupo. Então, vai ter que ter lá a identificação do grupo, a identificação dos participantes, das psicólogas. Geralmente, atendimento em grupo tem uma psicóloga que conduz o grupo e tem uma outra que serve mais ali de apoio. Então, tem que ter identificação das duas psicólogas. Vai ter que ter o objetivo do grupo, como que aquele grupo se formou, qual é o perfil do grupo, qual é a finalidade do grupo, o que é que vai ser estudado naquele grupo, o que é que vai ser trabalhado. E aí vai ter que ter uma evolução do resumo daqueles encontros em grupo, tá? Além disso, vai ter que ter o prontuário psicológico individual de cada participante. Se o atendimento em grupo for eventual, aconteceu uma vez na vida ou está na morte, foi só para aquele momento específico, para trabalhar uma questão específica que apareceu ali, não existe a obrigatoriedade de fazer o registro do grupo e dos participantes. Aí vai ser um registro só. Tá bom? Ficou claro? Próxima pergunta. Vou passar meus comentários aqui. Já chego na próxima pergunta. Você poderia dizer, por favor, tópicos de prontuário que você acredita ser essencial? Exemplo, por sessão. O que devemos constar essencialmente? Acho que é o que devem ser registrados essencialmente, né? Ó, tópicos de prontuário que tem que ser essencial, ou seja, os tópicos e as informações que não podem faltar em nenhum prontuário psicológico, em nenhum registro documental. Identificação, avaliação da demanda inicial, né, uma queixa inicial de como que aquele trabalho vai começar, de como que a pessoa, por que a pessoa procurou o serviço de vocês, tá? Vai ter que ter o registro de qualquer encaminhamento, de qualquer encerramento do trabalho. Tem que ter o registro da evolução. Então, os encontros vão acontecendo, a gente vai ter que fazer um registro desses encontros, beleza? Além disso, qualquer documento elaborado tem que ser registrado ali no prontuário também, tá? O que é que eu oriento? Gente, qualquer coisa que foi importante que aconteceu no trabalho que vocês estão fazendo, dentro ou fora do setting terapêutico, é importante a gente pensar se aquilo tem que ir registrado no prontuário ou não. Marina, eu sou obrigada a registrar tudo? Não. Prontuário é um registro resumido. É uma síntese, tá? Não tem problema escrever um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é isso que vai fazer diferença. E não é isso que vai fazer um prontuário assertivo para nossa prática. Mas a gente não tem obrigação de registrar tudo. Em 50, por exemplo, 45 minutos que seja de um atendimento em psicoterapia que aconteça, muita coisa é conversada, muita coisa é falada. Muitas análises a psicóloga vai fazer daquilo que foi dito. Eu vou precisar registrar tudo no momento em que eu for evoluir aquele atendimento? Não, só aquilo que fizer sentido, aquilo que foi importante, tá? Mas se, por exemplo, fora do atendimento terapêutico, a pessoa liga muito, a pessoa manda muita mensagem pedindo atendimento por mensagem, a pessoa manda alguma mensagem que você achou que se sentiu ameaçada, que a pessoa tentou te seduzir por mensagem, manda muita mensagem de madrugada. Então, pera lá, tem alguma coisa importante que precisa ser registrada em relação a isso. Então, por exemplo, nesse caso, seria importante registrar o teor da conversa, o que é que você fez diante
da mensagem da pessoa, se você tomou, se você respondeu, o que você orientou, tá? Então, alguma coisa nesse sentido é importante. Ah, Marina, eu preciso registrar sempre que a pessoa me mandar uma mensagem dizendo que vai atrasar, que vai mudar de horário. Não vejo necessidade. Pode, mas não vejo necessidade, tá? Não tem por que a gente ficar registrando troca de horário por mensagem. Ah, vou me atrasar hoje, vamos remanejar para a semana que vem. Não necessariamente é algo que precisa ser registrado, tá bom? Como que eu vou saber o que eu tenho que registrar na evolução desses atendimentos? Gente, isso vai depender de muito estudo e muita prática de vocês, tá? Porque a gente tem que ter esse olhar de eu preciso garantir no prontuário psicológico as informações que são importantes para a pessoa atendida entender. Então, vocês precisam ter em mente isso. Prontuário psicológico é documento de direito da pessoa que a gente atende. Então, no momento em que ela pega aquele documento, ela precisa entender o trabalho que foi feito com ela e o andamento, o acompanhamento do trabalho. Isso precisa estar entendível para a pessoa, tá? Por isso que eu digo para a gente não sair enchendo o prontuário com termo técnico, que às vezes nem a gente entende, muito menos a pessoa atendida, né? Que não tem obrigação de ser formada em psicologia. Mas o que eu vou registrar? Vocês não precisam ficar ansiosas em relação a isso. Principalmente em psicoterapia. Por quê? Porque que a gente repete. Aquilo que a pessoa... Geralmente, os primeiros atendimentos que vai se iniciar um trabalho em psicoterapia, a pessoa, geralmente, tá? Chega... Na minha clínica era assim, o atendimento de adulto de muitas psicólogas me relatam ser assim. As pessoas chegam vomitando o que elas querem, o que elas precisam falar. E elas falam um monte de coisa. Vou precisar registrar tudo isso? Não. Por quê? Porque se ela iniciar o trabalho de psicoterapia, tudo que foi dito naquele primeiro atendimento, de alguma forma, vai se repetir nas próximas sessões. Então, eu posso, por exemplo, falar no atendimento tal, a pessoa fulano de tal, né, relatou ter conflitos importantes com a sua mãe, com quem mora, ou então com seus pais, com quem mora. Alguma coisa, um resuminho daqueles conflitos que ela está apresentando, tá? Então, no primeiro atendimento, além dos conflitos relatados no trabalho, que trabalha numa empresa tal, fazendo atividade tal, apresentou dificuldade de relacionamento com o seu chefe por conta da hierarquia, porque a pessoa tem, sei lá, um relacionamento amoroso com esse chefe e apresenta ali alguma coisa da questão de, como se fala? De assédio moral. Ponto, acabou ali. Não vou precisar detalhar a relação do chefe. Tô criando aqui na minha cabeça, tá? Me acompanhem, por favor. Porque em algum momento vocês vão conseguir ouvir mais dessa relação de trabalho, dessa relação da funcionária com o chefe. Aí vocês podem, por exemplo, fazer um resumo no próximo atendimento só sobre essa relação. E aí no mesmo atendimento a pessoa falou que faz, sei lá, que tem tido crise de ansiedade com sintomas físicos. Então, pode fazer um resumo de que ela fez o relato, que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, vem apresentando o que ela chamou de crise de ansiedade, sentindo dor de cabeça, e aí fazer um registro ali dos sintomas que a pessoa relatou. Beleza? Depois, vocês vão ter tempo de analisar se de fato aquilo é uma crise de ansiedade, se de fato é uma ansiedade que vai precisar de um acompanhamento médico, ou se foi alguma coisa pontual por um evento pontual. Se é uma angústia, vocês vão conseguir analisar isso com mais calma. E mais lá na frente, vocês vão poder fazer uma evolução maior do que acontece na vida da pessoa que ela está nomeando de crise de ansiedade, por exemplo, tá? Então, a gente não precisa se preocupar em sair registrando tudo, porque as coisas vão se repetir, beleza? Mas não façam registro em prontuário só por tópicos, tá? Tópico por tópico não fala nada, nem para a pessoa, nem para a gente. O que eu costumo falar? Além de sermos obrigadas a fazer prontuário psicológico na área da saúde, o registro documental na nossa prática, nós podemos utilizar o prontuário a nosso favor. A favor da nossa prática, a gente pode utilizar o prontuário como ferramenta de trabalho de intervenção com a pessoa atendida. A gente pode utilizar para estudar o caso e acompanhar de fato se tem uma evolução ou não do caso. A gente pode utilizar
para elaboração de documentos psicológicos que podem surgir a partir do trabalho que é feito. A gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Às vezes a gente atende, aparentemente o caso é tranquilo, é simples, e de repente do nada aparece uma briga judicial que a pessoa se meteu, e aí a psicóloga geralmente é chamada para emitir documento daquilo, né? Então a gente tem que fazer o prontuário, não só porque nós somos obrigadas a fazer, mas de todas essas outras formas que a gente pode utilizar a nosso favor. Como é que eu vou utilizar o prontuário a nosso favor? Fazendo um resumo do que é importante sobre aqueles fatos que estão chegando pra gente. Se eu faço tópico, é muito o que eu falo. Se a pessoa chega pra mim e fala que é, por exemplo, dependente de álcool ou outras drogas, eu boto no meu prontuário lá apenas um tópico, é usuário de cocaína, sei lá, álcool. Beleza, eu não sei desde quando a pessoa faz uso, eu não sei qual é a relação dela com essa droga, eu não sei se é um uso abusivo, eu não sei se é uma dependência química, eu não sei se a pessoa se coloca em risco, eu não sei se obrigatoriamente eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico ou se eu vou dar conta de fazer um acompanhamento só com o meu trabalho como psicólogo e depois eu penso nisso, tá? Então a gente precisa começar a se perguntar por que eu vou registrar esse tópico aqui? E aí colocar minimamente o que justifica um registro daquela informação, beleza? Tem algumas dúvidas, preciso registrar a identificação da instituição onde estou atendendo? Não ficou claro para mim sobre a avaliação da demanda, o que seria isso? Sim, eu não sei qual é o trabalho que você está fazendo, tá? Mas se for atendimento a partir da psicologia, tem que ter no registro documental ou no prontuário psicológico, não sei qual é o tipo de trabalho, a identificação da pessoa que você está atendendo. Se a gente faz um trabalho dentro de uma instituição, tem que ter lá a identificação da instituição onde a gente vai oferecer o trabalho, tá? Isso é tópico fundamental da estrutura de um prontuário, de um registro documental. Então, registro documental ou prontuário tem obrigatoriamente que seguir as informações que eu citei para vocês aqui, tá? Não ficou claro para mim sobre a avaliação da demanda. O que seria isso? A avaliação da demanda, gente, eu geralmente coloco no meu registro um tópico separado, tá? Tem gente que gosta de fazer o registro da evolução da demanda no primeiro atendimento, enfim. Como eu acho que os primeiros atendimentos sempre tem bastante coisa, principalmente em psicoterapia, eu sempre oriento que faça separado, que é muito mais fácil da gente identificar aquela informação no prontuário, por exemplo, tá? Mas por exemplo, no meu caso, eu faço um registro. O que geralmente acontece para análise de prontuário psicológico. Exemplo, tá? Vou falar da minha prática porque eu acho que é mais fácil para vocês verem como é que isso pode acontecer. Então, como é que acontece? Geralmente a psicóloga me procura pelo direct do Instagram. Fala, Marina, eu tô com um caso assim assado, eu preciso fazer o documento tal, mas eu não sei como é que tá o meu prontuário tá incompleto, eu não sei o que fazer, porque eu preciso de alguma informação que não tá no meu prontuário. E agora? Como é que eu organizo o meu prontuário? Eu falei, ok, eu não consigo te dar essas orientações por um direct, né? Isso é prestação de um serviço, então vamos precisar fazer uma análise de prontuário, uma supervisão, enfim, o que foi importante. E aí eu faço um registro lá na evolução do trabalho, que a psicóloga entrou em contato comigo no primeiro momento por direct, solicitando algumas orientações para aquele caso, faço um resumo rápido ali do caso que ela me relatou, pedindo que eu auxiliasse ela na construção de um prontuário psicológico, ou então na elaboração de um documento psicológico. E aí eu posso colocar o que eu fiz. Falei, por se tratar da prestação de um serviço, eu orientei que ela entrasse em contato comigo, por exemplo, por e-mail, para que pensássemos na proposta do trabalho, por exemplo. Acabou ali, né? Algumas análises de prontuário psicológico que eu fiz das minhas alunas do meu curso que eu tenho, que já até me perguntaram sobre ele. Eu coloco lá, fulana é aluna da segunda turma do Descomplicando o Prontuário Psicológico e por ser aluna recebeu de bônus uma análise individual de prontuário psicológico comigo com duração de até 2 horas. Entende? Eu faço um resumo de como que aquela pessoa pediu ou chegou até o meu trabalho. Mesma coisa em psicoterapia. Quando a gente recebe alguém em psicoterapia, por exemplo, não é do nada, né? A pessoa, oi, tudo bem? Vamos começar o seu processo de psicoterapia já. Não, né? É importante a gente saber
por que ela está chegando ali para um processo de psicoterapia, como que ela chegou, se ela foi encaminhada por alguém, como é que ela me descobriu, o que é que faz ela querer fazer um processo de psicoterapia. Tudo isso é evolução da demanda. Então, é fazer um registro tanto da queixa que ela me traz, que as pessoas chegam, eu quero fazer um processo de psicoterapia para me conhecer. Essa é a queixa manifesta dela. E ela tem por trás disso uma demanda, beleza? A gente sabe que a gente geralmente não procura psicoterapia de fato por aquilo que está sendo dito, né? Sempre tem alguma coisa além do que está sendo dito, que é o que de fato vai me movimentar a entrar num processo de psicoterapia. Então eu faço um resumo mais ou menos do que motivou a pessoa a chegar naquele meu trabalho. Isso para psicoterapia, isso para avaliação psicológica, isso para orientação vocacional, isso para uma supervisão, tá? Beleza? Dani Rita entrou, Dani Rita. Olha, Dani Rita me chamou para uma live, quando ela divulgar, vou compartilhar com vocês. Live sobre atendimento online na Dani, sexta, né? Sexta-feira, 9 horas, lá no Instagram dela. Novamente gostaria de perguntar sobre... Pergunte aí, mulher, que não chegou aqui. Outra dúvida, como assim não pode informações novas? Falado da live passada. Vamos pensar no prontuário psicológico, tá? Tava falando de não registrar informações novas no prontuário psicológico. Por quê? Prontuário psicológico é de direito da pessoa atendida. Então, toda e qualquer informação que estiver registrada no prontuário psicológico, se a pessoa me solicita o acesso, ela vai ter direito de pegar aquele documento. Então, tudo que está registrado no prontuário, ela vai ler, ok? Então, prestem atenção. Como é que eu vou registrar no prontuário dessa pessoa? Fala, Marina, nunca ninguém me pediu. Beleza, né? Na minha prática profissional, eu percebo que esse número de pedidos pelo próprio prontuário vem aumentando, tá? Então, quanto mais as pessoas tenham conhecimento que têm direito a esse documento, em casos de briga judicial é até mais comum, porque o advogado vai falar, olha, você tem direito de solicitar o seu prontuário, a pessoa vai lá e solicita para a psicóloga, tá? Mas quanto mais gente fica sabendo desse direito, maior a possibilidade de sermos solicitadas a entregar esse documento. E isso, gente, requer milhões de cuidados, tá? Mas a gente precisa começar a pensar no prontuário pela base. Qual é a base? O prontuário é de direito do usuário do serviço de saúde. Eles podem pedir acesso, eles podem pedir uma cópia. Então, tudo que eu registrar ali tem que ser a partir desse pensamento. A pessoa atendida, se ela me pedir, ela vai ter acesso a essa informação, ela precisa entender o que eu estou registrando aqui, que inclusive ela pode ter uma cópia disso que eu estou registrando como acompanhamento do trabalho, tá? Então, vejam como é complicado se a gente registra uma informação no prontuário que a gente não quer que a pessoa tenha acesso. Vou dar um exemplo para vocês básico que já vi acontecer. Quando eu atuava em consultório, eu sempre trabalhei com a psicanálise. Eu nunca trabalhei com as pessoas que eu atendia diagnósticos. Eu nunca fiz psicoterapia para chegar no diagnóstico, nunca trabalhei com avaliação psicológica para chegar num diagnóstico, não era a forma como eu trabalhava e nada contra, tá? Tem gente que trabalha a partir de diagnóstico. Mas para eu conseguir pensar no andamento daquele processo de análise, no andamento do meu trabalho, de como que eu vou direcionar aquele atendimento, eu precisava, sim, a partir das primeiras entrevistas, das entrevistas iniciais, dos atendimentos sociais, dos atendimentos iniciais, como vocês preferirem chamar, eu precisava ter uma análise de funcionamento daquela pessoa, tá? Eu não sei qual é a abordagem de vocês, cada abordagem vai trabalhar isso de uma forma, por exemplo. Então, era importante para mim identificar se aquela pessoa que eu ia atender tem um funcionamento psicótico ou se ela tem um funcionamento mais neurótico obsessivo. Por quê? Eu não vou colocar uma pessoa com funcionamento psicótico no divã, por exemplo. Uma pessoa que tem mania de perseguição, também não vou colocar no divã tão cedo. Não sei nem se um dia vou colocar, tá?
Então, eu, Marina, nunca trabalhei com diagnóstico. Então, em nenhum momento eu ia chegar para o meu paciente e falar: olha, fulano, você tem um funcionamento neurótico obsessivo e por isso a gente vai trabalhar dessa forma. Porque isso não era importante para o processo dele. Não é nesse nível de entendimento que o meu paciente precisa saber. Isso é um entendimento meu. A forma como eu desenvolvo um atendimento em análise de uma pessoa com funcionamento mais histérico, e aí a gente está falando de conceitos da psicanálise, tá? E não de senso comum. Eu vou conduzir o atendimento dessa pessoa de uma forma. E se for um outro tipo de funcionamento, eu vou conduzir de uma outra forma. As técnicas são diferentes, o manejo é diferente, beleza? Então vamos supor, eu não trabalho com diagnóstico, mas eu tenho que aquele funcionamento ali é um funcionamento psicótico, sei lá, antissocial, alguma coisa assim, vai. E aí, de repente, eu coloco isso no meu prontuário, de que na minha análise técnica, a pessoa estava com hipóteses diagnósticas de um funcionamento, sei lá, um transtorno de personalidade antissocial. E eu nunca falei sobre isso com a pessoa atendida. Aí essa pessoa me pede o prontuário. Essa informação tá lá, ela vai ler. Primeiro que nem todo mundo entende o que é, né, um transtorno de personalidade antissocial. Aí ela procura no Google o que isso significa. Ela vai ver um monte de informação no Google. E eu nunca falei com ela sobre isso. Isso pode atrapalhar o trabalho, ela pode parar o processo de análise dela, vai comprometer a minha relação. É uma questão ética muito importante, tá? Então é um tipo de informação que se eu nunca trabalhei com a pessoa durante atendimento, eu não tenho por que colocar no prontuário, porque ela tem direito de acesso. Ah, Marina, mas nunca me pediram. Beleza, mas se em algum momento pedir, que é a base do prontuário, certo? As pessoas têm direito de solicitar acesso. Aí, se alguém pedir, a gente vai ter que ter o trabalho de pegar o prontuário, ler tudo que está registrado. A pessoa, sei lá, tem 3 anos de análise comigo, eu vou ter que ler o prontuário dela inteiro para saber se ela de fato pode ter acesso a todas aquelas informações de 3 anos de atendimento ou não. Aí não, tem uma informação aqui que eu não quero que ela tenha acesso. Aí eu vou ter que fazer um outro prontuário, porque ela tem direito de ter acesso àquele documento, tirando a informação que eu não quero que ela tenha acesso. Percebe o trabalho que a gente vai ter? Por que eu digo que a gente tem que saber registrar isso da forma adequada e assertiva pra gente? Pra gente não precisar ficar tendo esse trabalho. Mesma coisa, tem psicóloga que trabalha com teste. Aí a Marina gosta de deixar a cópia do teste, a folha de resposta do teste no prontuário da pessoa. Beleza, mas se a pessoa pedir acesso, a psicóloga vai ter que, antes de entregar o acesso, ter que olhar tudo o que tem, o que pode, o que não pode. E aí o que não pode ser entregue, ela vai ter que tirar. É um trabalho que, na minha análise, é desnecessário. Tá? É muito melhor a gente, desde o início, fazer o documento de forma adequada, justamente para a gente não precisar ficar se preocupando com isso, beleza? Claro que, em algumas práticas, é mais comum pedirem o acesso ao documento, em outras não, tá? Mas a ideia é a gente pensar isso. Se é de direito da pessoa atendida, tudo que for registrado ali, ela tem que ter direito de ter acesso. Ok? Novamente, gostaria de perguntar sobre a guarda do prontuário. No caso da sala ser dividida com outro profissional e não ter armário com chave. Depende muito da relação que a psicóloga tem com essa instituição, tá? A minha primeira orientação: se a instituição onde você presta serviço, vamos supor, se você é funcionária daquela empresa, ou você presta serviço, faz atendimento psicológico de pacientes que são encaminhadas pela clínica para você, tá? Então, você está prestando um serviço para aquela clínica. E não tem um espaço adequado. Primeira coisa, tentar conversar com a instituição da melhor forma possível, gente. Chegar brigando, acusando, falando, olha, meu conselho manda, tu tem que fazer. Nada disso resolve, só piora a situação, tá? Então, da melhor forma possível, tentar conversar com o responsável pela instituição e começar a pensar e a pensarem juntos o que vocês podem fazer para garantir a guarda adequada desse documento, que é um documento sigiloso, que não é um documento que pode ficar solto ali para qualquer pessoa ter acesso. Tá? Não é todo mundo que vai ter acesso, a secretária não vai poder pegar, vai ter que estar no armário guardado com chave, vai ter que estar numa sala reservada para isso,
com acesso restrito. Então, tentar conversar com a clínica, se for de responsabilidade da clínica, para providenciar ali, porque às vezes realmente não tem espaço. Às vezes a clínica não tem dinheiro para comprar o armário com chave adequado. Isso acontece. Então, pensar das possibilidades de como que vocês podem garantir esse sigilo. Se a clínica não quer papo, falar, não tô nem aí, você que se ferre com o seu trabalho, com o seu conselho. Aí a psicóloga vai ter que pensar em outras formas da garantia desse sigilo, né? Uma das possibilidades é levar para casa, beleza? Tem alguns cuidados. Se eu vou optar por deixar na instituição, alguns cuidados importantes. Se eu vou optar por levar para minha casa, outros cuidados são importantes, tá? Mas essas são algumas possibilidades. Por quê? Se eu atendo um paciente daquela clínica, ele tem direito ao prontuário psicológico. Lembra da nossa base sobre prontuário? É o mínimo, é o básico. Se eu levo para casa, eu vou precisar estar disponível para a clínica, porque se a pessoa pedir acesso àquele documento, àquele prontuário, que de direito ela tem, ela pode pedir, eu vou ter que pensar na possibilidade de disponibilizar o acesso a essa pessoa daquele prontuário, por exemplo, tá? Sair da clínica. Durante 5 anos a gente tem a obrigação de manter a guarda desse documento, no mínimo. Então, se eu sair daquela instituição, eu atendi os pacientes daquela instituição, eu não posso simplesmente ficar com o prontuário em casa. Eu preciso saber que se eu sair da clínica, mas até 5 anos as pessoas solicitarem acesso, eu vou precisar pensar qual vai ser a melhor forma para disponibilizar o acesso desse prontuário a essas pessoas. Tá bom? Então, tudo isso pode ser algo pensado. Beleza? Próxima dúvida. Tudo bem até aqui, gente? Jana, é preciso fazer de cada paciente o registro documental do grupo? Se o atendimento do grupo, você tá lá, psicóloga, prestando serviço em psicologia para um grupo, né? Supondo o exemplo que apareceu aqui de grupo terapêutico. Se for um atendimento, por exemplo, que tem uma frequência, não precisa ser toda semana, né? Mas se é um grupo que se encontra frequentemente para aquele trabalho, não é um atendimento eventual, pela regulamentação do conselho, sim. Tem que ter um prontuário para o funcionamento do grupo e vai ter que ter um prontuário para cada participante daquele grupo, prontuário individual de cada um, tá bom? É isso que aparece na regulamentação do conselho. Se o grupo for eventual, se não tem essa continuidade, se não tem esse atendimento frequentemente, aí não tem obrigatoriedade de ter o prontuário para cada um, pode ter o registro só do grupo, tá? Boa noite, gente. Cheguei agora. A live vai ficar salva? Sim, por 24 horas. Boa noite, querida. Boa noite, Lorena. Jana, nossa, Marina, adorei. Tão esclarecedora. Se possível, fala do prontuário dentro do contexto da assistência social. Bruna, não sei qual é o teu regional. Fala pra mim de onde você trabalha. Assistência social não é a área da saúde, tá? A área da saúde é uma coisa, a área de assistência social é outra área, beleza? Não tem regulamentação do Conselho Federal específica sobre assistência social, tá? Se a gente trabalha como psicóloga na área da assistência social, a gente vai ter que fazer um registro do trabalho que é desenvolvido, beleza? Primeira vez que me perguntaram isso, eu também fiquei bem na dúvida. O que é que eu fiz? Liguei para o Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo e falei, fulano, perguntei lá para a psicóloga fiscal que me atendeu. Psicólogas que trabalham na assistência social também são obrigadas a fazer prontuário psicológico. E porque eu falei, prontuário psicológico é obrigatório para a área da saúde, tem resolução do Ministério da Saúde. Então, o que é que eles me orientaram aqui em São Paulo? Que eles orientam que psicólogos que trabalham na assistência social precisam fazer o registro em formato de prontuário psicológico, porque eles entendem que os usuários do serviço da assistência social também têm direito de acesso àquele registro. Então, vai no formato de prontuário psicológico para garantir o acesso desses usuários de terem acesso a esse registro, tá bom?
Eu desconheço, como eu falo para vocês, eu não consigo acompanhar todas as regulamentações do universo de todas as áreas. Eu não sei dizer se existe alguma regulamentação própria da assistência social, de algum outro órgão, de algum lugar que fale sobre essa obrigatoriedade do registro, tá? Se o usuário do serviço de assistência social tem ou não tem direito a esse registro, beleza? Aqui em São Paulo, eles orientam que tem que ser em formato de prontuário. Eu entendo que tem que ser em formato de prontuário, porque sim, as pessoas que eu atendo na área da assistência social também têm direito de entender sobre o trabalho que eu vou fazer com elas, de entender qual é o andamento, qual é a minha análise, quais os meus encaminhamentos, o que é que eu vou fazer a partir daquele caso. Eu entendo dessa forma também. Na dúvida, se você não for daqui de São Paulo, Bruna, entre em contato com o teu regional e pergunta o que eles orientam em relação ao registro na assistência social, tá? Se for prontuário, é porque o usuário da assistência social vai ter direito de acesso. Se eles entenderem que o usuário dessa assistência social não tem acesso, não tem direito de acesso, aí você vai fazer apenas no formato de registro documental mesmo, tá? Que aí não necessariamente os usuários vão ter direito regulamentado de acesso a esse registro, beleza? Registro documental que não está em formato de prontuário psicológico é de acesso da psicóloga, é um documento formalizado do trabalho, pode ser de acesso, por exemplo, das psicólogas que fazem parte daquela equipe de psicologia, por exemplo, tá? E é um documento que pode ser fiscalizado pelo Conselho Federal e os conselhos regionais. Quem geralmente fiscaliza são os conselhos regionais, tá? Às vezes o Conselho Federal tem algumas campanhas de fiscalização, então por regulamentação eles também têm direito a esse registro. O que o Conselho não pode exigir para a gente? Acessar as nossas anotações pessoais. O que ele tem direito a prontuário e registro documental? Os documentos eles podem fiscalizar, mas, por exemplo, a anotação pessoal minha, que não é um registro formalizado do meu trabalho, eles não podem exigir o acesso, tá? Em dúvida do que registrar, pois tem muitas repetições nas sessões. Obrigada por esclarecer. Bárbara, eu acho que sempre vai se repetir, ainda mais tratando de psicoterapia, né? A gente repete a vida inteira, né? A gente repete. A diferença é o que é importante. A gente pode pensar no que registrar, naquilo que mais se repete, naquilo que mais chama a sua atenção, naquilo que aparecer de diferente, naquilo que for algo que, poxa, isso pode me dar trabalho lá na frente, isso pode aparecer como uma crise, isso pode aparecer como um surto, isso pode ser questionado, ou então isso aqui eu não tenho como continuar o meu trabalho sem que a pessoa faça uma avaliação neuropsicológica. Importante registrar, mas não existe certo e errado de evolução, tá? Eu falo para vocês, conselho nenhum vai chegar, fiscalizar os prontuários de vocês, ler cada prontuário, ler cada evolução e falar, olha, Bárbara, não, isso aqui você não pode botar aqui não, pode tirar. Olha, Bárbara, tá faltando informação tal, você tem que botar aqui no seu prontuário. Não acontece dessa forma, tá? Então, a gente tem autonomia de analisar o que é importante para a pessoa ter acesso, para a pessoa entender o trabalho que está sendo feito com ela e para aquilo que for fazer sentido para nossa prática, tá? Então, pensam, e é prática, gente, eu não consegui chegar nessas conclusões da noite pro dia, tá? Estudando a regulamentação, estudando os posicionamentos do conselho e aplicando isso na minha prática, que eu comecei a ver que eu posso utilizar o prontuário de várias formas. Como é que vocês vão saber? Testando, tá? O meu registro e prontuário já teve várias fases para eu chegar onde eu tô hoje. E eu falo que eu agradeço muito porque eu tenho os meus primeiros registros, que inclusive eram em formato em transcrição de sessão ainda. Que aí eu consigo ver como é que eu fazia antes de conhecer sobre ética e legislação e eu comparo com os meus registros de prontuário hoje. É bacana ver a evolução, é bacana ver as coisas que eu fazia de errado, as coisas que eu faço certo. E no próprio trabalho de supervisão, que é um trabalho mais recente, eu já faço evolução do meu prontuário. No meu primeiro prontuário de supervisão, ele estava numa estrutura. Aí eu vou vendo, poxa, eu não preciso ter isso aqui separado, então não preciso dessa informação da psicóloga, tira. Aí hoje eu já estou num outro formato de registrar aquelas informações que fazem sentido
para a pessoa, se ela solicitar o acesso, que ela precisa entender, e para mim, que são aquelas informações que eu preciso ter sobre a pessoa que eu atendo, sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, tá? Então se permitam experimentar esses registros diferentes e vejam o que mais faz sentido para vocês, tá bom? Marina, eu me formei recentemente, mas sempre tive muito medo da clínica e evitei estagiar na área. Hoje me arrependo de não ter tido essa experiência e não me sinto segura para atender. O que eu devo fazer? Eu não sei como é a tua realidade. Jaiane, é isso? Acho que é assim que pronuncia teu nome, né? Se você tem interesse nessa área, é estudar, é se capacitar. Eu acho que independente da área em que a gente vai atuar, a gente tem que aprender sobre aquilo primeiro. Saber o que é necessário para você iniciar na clínica. E depois que você iniciar na clínica, tem gente que começa a fazer supervisão muito antes de iniciar na clínica. Não tenho nem paciente, tem gente que já faz supervisão. Por quê? Para mim é uma das melhores formas da gente se capacitar, tá? Então, entra, por exemplo, grupos de supervisão, gente, ajudam muito, muito, muito. Porque a gente vai aprendendo com as experiências das outras psicólogas, né? Então, a partir disso, eu acho que é uma excelente forma de capacitação. Então, além da parte teórica, da parte técnica, Jaiane, que tu tem que saber, das regulamentações do conselho, o que é que você obrigatoriamente tem que fazer, o que é que não tem. Se tu tem tempo para se preparar dessa forma, faz todo esse planejamento. Porque aí tu vai ter que pensar se tu vai sublocar uma sala, onde que tu vai sublocar, então tem essas questões mais técnicas e mais práticas. Mas em relação a manejo clínico, a tua abordagem teórica, a tua atuação na psicologia, a melhor coisa que tu pode fazer, mesmo antes de fazer atendimento, seria pensar, por exemplo, em entrar no grupo de supervisão de clínica, com um público, de repente, que tu tem interesse, com a abordagem que tu utiliza. Tem psicólogas que gostam de fazer supervisão com profissionais de outra abordagem, justamente para conseguir ter uma visão mais ampla dos casos que atendem, uma possibilidade. No início, eu te orientaria a seguir a tua abordagem teórica, já que tu está muito no início, tá? Essa seria uma forma. Mas, gente, não existe coisa certa, tá? Tem gente que vai lá no grupo de supervisão, não se identifica, não dá certo, pensa de outra forma. Para quem não faz atendimento, iniciar uma supervisão individual, eu acho difícil ver como isso seria possível, tá? Mas se for possível, acho que vale experimentar também. É possível fazer um relatório com apenas um atendimento? Sim, relatório não é prontuário psicológico, né? O relatório, vou falar rapidinho que a gente tem tempo. Relatório psicológico ou relatório, qualquer outro tipo de relatório que não o relatório psicológico. É o que o conselho chama de documento escrito, né? Eu chamo de documento psicológico. Então, a gente tem regulamentação no federal só sobre prontuário, que é um tipo de documento, e eles têm uma resolução só sobre elaboração de documentos psicológicos, que eles chamam de documentos escritos, que é declaração, atestado, relatório, parecer. O que mais? Estou esquecendo de algum? Falei, declaração, tem relatório multiprofissional e relatório psicológico, tá? Então, lá na resolução do federal de documentos psicológicos, tem previsto que o relatório pode ser feito sim apenas de um único atendimento. E aí, gente, tem milhões de orientações e cuidados em relação a isso. Mas sim, é possível, tá? Com muito cuidado, mas é possível. Em toda sessão, precisa registrar essa demanda, né? Em toda sessão, não, porque é a demanda do trabalho, tá? Então, eu vou fazer atendimento com vocês, eu chego lá. Eu não lembro o teu nome, Larissa, né? Eu chego lá pra ti, Larissa. Gente, consigo lembrar alguns nomezinhos que são mais frequentes. São carinhas carimbadas. Eu chego, Larissa, eu cheguei aqui no seu consultório, eu quero fazer um processo de psicoterapia, porque eu sou aluna de psicologia e todo mundo lá na faculdade fala que eu tenho que fazer psicoterapia. Isso já é a minha queixa. Então, é por isso que eu estou buscando o teu serviço de psicoterapia, né? Claro que durante o atendimento a gente vai conversar melhor sobre isso,
Mas isso, por exemplo, já poderia ser algo registrado, né, no primeiro atendimento ou lá num tópicozinho separado de demanda inicial. Fulana relatou buscar um processo de psicoterapia por ser estudante de psicologia e ter sido orientada de que obrigatoriamente precisa fazer um processo de psicoterapia. Tem alunos de psicologia que são obrigados pela universidade a fazer psicoterapia para fazer o estágio, por exemplo, no serviço escola. Então, olha, estou chegando aqui, vou fazer psicoterapia contigo porque a universidade falou que eu sou obrigada a fazer, senão eu não faço atendimento no serviço escola. Registra lá que foi isso que foi relatado, tá? O que eu oriento? Não fica só nisso, tá? Pra mim é a mesma coisa do tópico, sabe? Ou colocar lá, fulano compareceu na sessão, fulano faltou. Gente, isso não me fala nada de nada, tá? Se eu quiser utilizar o prontuário a meu favor, eu vou pegar lá aquele registro, tá? Fulano faltou. E aí, como é que eu vou utilizar essa informação? Né? É importante ter o registro lá de como que me falou que faltou, por que falou que faltou, será que aconteceu alguma coisa antes para a pessoa faltar, o que foi trabalhado na sessão anterior, o que ele trabalhou na sessão em que compareceu depois dessa falta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, mesma coisa em relação à minha demanda. Eu chego para ti, Larissa, dizendo que eu estou buscando psicoterapia, porque eu sou aluna de psicologia, e aí estão me obrigando pela faculdade a fazer psicoterapia. Se for só isso, daqui a 3, 4 sessões eu sumo de um processo de psicoterapia. Se não for só isso, eu vou dar continuidade, muita coisa, além da faculdade ter me obrigado a fazer aquele processo, alguma coisa vai me manter naquele processo de psicoterapia. Então, a minha orientação é a gente pensar a partir daí, tá? Dani Rita é ótima. Ai, é ótima mesmo. Gente, o melhor áudio que eu já recebi na vida foi da Dani Rita. Comecei a seguir ela no canal do Telegram hoje. Fiquei encantada. Por favor, explique melhor sobre a diferença entre queixa e demanda. Gente, isso é muito de abordagem para abordagem, tá? Não precisa ser... A gente não precisa registrar no prontuário que a queixa foi tal e a demanda foi tal. Isso depende muito. Por exemplo, esses termos mais técnicos, eu encontro também na psicanálise, mas eu tenho visto pelas supervisões que eu faço que as psicólogas que trabalham com TCC fazem muito mais essa diferenciação, tá? Não é errado, não é certo, é uma questão de manejo, uma questão de como que a psicóloga prefere trabalhar e de abordagem teórica, tá? O que é que a gente precisa registrar como demanda inicial, como avaliação da demanda inicial? É um resumo do porquê que aquela pessoa buscou o meu trabalho, tá? É um resumo sobre isso. Ponto, acabou. Se é queixa manifesta, se é demanda, se não é, se tu não trabalha dessa forma na tua abordagem, Solange, não se preocupa com isso, tá? Se tu trabalhasse dessa forma na tua abordagem, acredito que tu já saberia um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que você precisa registrar no prontuário é isso. Como que aquela pessoa chegou até você? Qual é a expectativa dela? O que ela espera? O que ela quer a partir do teu trabalho? O que foi que movimentou? Sabe o que te traz aqui? É fazer um resumo do que leva a pessoa para aquele trabalho. Ai, cuspi. 54 minutos de live, tá? Dá para responder mais algumas. Além do paciente, quem pode ter acesso ao prontuário? De modo geral, por regulamentação, se a pessoa é adulta, quem tem direito ao prontuário da pessoa adulta? A pessoa adulta. Então, quem vai ter acesso àquele prontuário? Sou eu, psicóloga, que faço atendimento, e a pessoa adulta, que é a pessoa atendida, tá? Se é, por exemplo, um trabalho multiprofissional, no trabalho multiprofissional, uma pessoa adulta é atendida. Quem vai ter acesso ao prontuário? A pessoa adulta, o prontuário é dela, e os profissionais que fazem o atendimento multiprofissional. Então, por exemplo, no caso de uma internação numa UTI, no hospital, o prontuário é único. Todos os profissionais que atendem aquela mesma pessoa vão evoluir no mesmo prontuário. Então, todos os profissionais que atendem aquela pessoa têm direito de acesso àquele prontuário, tá? Se eu faço atendimento de criança e adolescente, quem tem direito? A criança e adolescente tem direito, que não é comum eles pedirem, mas eles têm direito. E nesse caso, os pais ou os responsáveis legais,
tá? Se a pessoa é interditada legalmente, os responsáveis legais por ela têm direito de acesso. Então, vai depender um pouquinho de quem é o paciente, de como é que o trabalho acontece, tá? Mas é mais ou menos por aí. Eu atuo na área da psicologia escolar, na educação especial. Como seria o prontuário escolar? Adriana, vai depender do tipo de trabalho que você faz lá, tá? Porque assim, não é uma questão muito grande da área escolar. Não existe, eu trabalho na área escolar, então eu vou fazer prontuário. Eu trabalho na área escolar, então eu vou fazer registro documental. Depende do trabalho que a psicóloga faz lá. Tem psicólogas que falam, Marina, eu comecei a trabalhar na área educacional, mas tem uma demanda muito grande lá para atendimento individual em psicoterapia. Como é que isso vai acontecer na prática, eu não sei. Mas aí seria prontuário psicológico, tá? Então vai depender muito do trabalho que você faz. Se você... Aí teria que entender um pouquinho melhor da tua atuação dentro da escola, tá? De qualquer forma, tu vai ter que fazer um registro disso, beleza? O que que tu vai definir? Se a pessoa atendida, as pessoas que você atende dentro dessa escola, claro que dependendo do trabalho que você faz, né? Mas se você quer garantir que essas pessoas tenham acesso a esse documento, você pode fazer em formato de prontuário, tá? Uma coisa que eu sempre falo, o próprio conselho, eu não sei se é assim em todos, o conselho aqui de São Paulo, eles têm um registro de tudo que a gente faz. Então, quando eu pedi inscrição para minha empresa, quando eu pedi inscrição para fazer SRP aqui em São Paulo, quando eu peço cancelamento, quando eu entro em contato com eles para pedir uma segunda via, tudo isso eles fazem o registro desses meus contatos. E eles chamam isso de prontuário, por exemplo, tá? Gente, não, ainda faltou pergunta, ó. Nosso tempo tá acabando. Vou agradecer. Muito obrigada para todo mundo. Dá mais tempo, 57 minutos, dá mais uma. Mas, ó, já vou agradecer aí e respondo mais uma, tá? Muito obrigada a todo mundo que participou. Lembrem, Dani Rita, quem não segue Dani Rita, muita gente já segue Dani Rita, acho difícil vocês não seguirem. Mas vai lá no Instagram dela, que na sexta-feira às 9 horas ela me convidou para uma live pra gente falar só sobre atendimento online. Eu ia até fazer uma live sobre isso essa semana na quinta, mas como eu vou fazer lá, então vocês vão me ver lá. A gente vai conversar sobre atendimento lá no Instagram dela na sexta-feira às 9 horas. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Não consegui responder todo mundo porque o nosso tempo tá acabando. Gente que me mandou direct, vou respondendo aos pouquinhos, tá? E a gente vai se falando. Para quem não lembra ou não sabe, dia 6 de abril eu começo a Semana da Psicóloga Mais Segura. O link para inscrição também tá aqui na minha bio. Beleza? Vamos falar sobre elaboração de prontuário, documentos psicológicos. Eu vou passar para vocês um checklist que até então só as minhas alunas tinham, para auxiliar vocês a elaborarem qualquer tipo de documento psicológico, esteja ele regulamentado ou não na regulamentação do federal, tá? E aí, como muita gente me pediu para incluir, eu tô criando também um material para a gente estudar e falar sobre atendimento online. Beleza? Muito obrigada também vocês. Live salva, se der tudo certo com a gravação, em algum momento eu vou disponibilizar a gravação, tá? Não tô conseguindo subir lives muito grandes aqui pelo Instagram, mas com certeza, dando tudo certo com a gravação, eu libero lá no meu canal do YouTube. Inclusive tem o Mari Responde lá, que eu não consegui subir aqui, então acompanhem também por lá, tá bom? Gente, tá acabando o meu tempo. Beijo grande pra vocês. Muito boa noite.